Senhor presidente, senador João Alberto, senhores senadores, senhoras senadoras, senadora Regina, senador Telmário, quero cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando nesta segunda-feira esta sessão do Senado Federal. Sem dúvida, é um momento político que o país passa de extrema tensão, muitos escândalos sucessivos envolvendo a classe política, crise econômica. E a gente observa que há uma preocupação do povo brasileiro, uma atenção especial para aquilo que está acontecendo no Congresso Nacional. O temporal de escândalos que marca o governo Temer tende a inviabilizar de vez a permanência dessa administração. A gravidade das denúncias torna ainda mais frágil a situação desse governo. Após receber do Supremo Tribunal Federal o resultado das investigações da Polícia Federal sobre o próprio presidente da República, que afirmam haver sinais claros de corrupção, o Procurador-Geral da República prepara-se para apresentar denúncia contra o presidente da República. O próprio Supremo examinará essa denúncia. Enquanto isso, pesquisas Datafolha mostram rejeição recorde ao atual presidente e ao seu governo. Apenas 7% aprovam Temer. É o nível nunca registrado em 28 anos de pesquisas. Podemos afirmar que o governo Temer é o mais impopular da nossa história. A população se prepara para, uma vez mais, ir às ruas pedindo a imediata substituição do governo, porque está prevista uma greve geral no dia 30 de junho. Vemos, assim, se deteriorarem ainda mais as condições legais para a continuidade do atual governo. A ação do Ministério Público e da Polícia Federal revela a verdadeira origem do poder dos ocupantes desse governo, enquanto o Poder Judiciário cumpre o seu papel. Essa é a boa notícia. A má é que, mesmo agonizante, o governo Temer persiste em suas iniciativas que buscam eliminar de vez os direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros. É assim que, mesmo convivendo com o executivo decrépito, está na agenda do Senado a reforma trabalhista, que consiste, na verdade, na erosão desses direitos. Relator da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e integrante da cúpula desse governo, o senador Jucá, apresentou o relatório favorável à constitucionalidade da proposta. O relatório bancado pelo governo, previsivelmente, é favorável à manutenção do texto da reforma trabalhista aprovado lá na Câmara. Mesmo com a derrota ocorrida na Comissão de Assuntos Sociais, a palavra final sobre o tema vai ficar aqui, no plenário do Senado. O texto recomenda a aprovação do projeto por não, entre aspas, possuir vício de inconstitucionalidade. Haveria espaço no ambiente constitucional para os ajustes propostos pela medida. Ao justificar essa sua postura favorável ao esbulho de direitos, o relatório afirma que, entre aspas, afinal, a realidade de 1940, ano de publicação da CLT, difere completamente da realidade vigente em 2017. A diferença entre aquele tempo e o atual está em que hoje ocupa o governo uma administração comprometida com os interesses dos poderosos, com os interesses do que há de mais atrasado nas forças econômicas do país. A diferença está em que, ainda que provavelmente, por curto espaço de tempo, o Palácio do Planalto está controlado por um grupo que pretende fazer regredir em 7 décadas as relações sociais do país. Na ótica do governo, busca-se, entre aspas, a substituição de um marco regulatório extremamente regulador e invasivo que gera insegurança. Afinal, nunca foi dado no Brasil uma liberdade real para a autorregulação do mercado de trabalho e para a negociação direta entre as partes, fecha aspas. Essa afirmativa, ela espanta pela franqueza. A legislação trabalhista brasileira realmente não se pauta hoje pelo que o relator figura de proa do governo Temer chama de autorregulação.
Pauta-se, isto sim, pelo reconhecimento de que se precisa definir e aplicar os direitos dos trabalhadores à parte mais fraca dessa relação. É o reconhecimento histórico dos direitos sociais, algo que o atual e atrasado governo tenta ignorar. Seria, se aprovado, um retrocesso de mais de 7 décadas. O texto representa perigo aos trabalhadores por significar o desmonte da legislação trabalhista e da rede de proteção à classe trabalhadora do país. Constitui, na verdade, um conjunto de perversidades no que tange aos direitos trabalhistas. Sua redação foi feita sob medida para demolir os direitos garantidos historicamente ao trabalhador brasileiro. Um exemplo claro desse problema é dado pela nova redação que tenta impor no artigo 611 da Consolidações das Leis do Trabalho. Determina-se que, abre aspas, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre uma série de temas. Esse é o que se chama o famoso negociado sobre o legislado. Seguem-se 15 incisos que cobrem questões tão amplas quanto a jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intra-jornada no limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, plano de cargos, salários e funções, representante dos trabalhadores no local de trabalho ou remuneração por produtividade. Até a troca de dias feriados está nesta lista. São exemplos. Vou citar aqui alguns exemplos do poder destrutivo do texto que agora será votado. A ampliação da terceirização de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. O contrato de trabalho de jornada intermitente. A habitualidade na realização de horas extras. Livre negociação, a revelia da CLT e do próprio judiciário, entre muitos outros. Passamos por vários momentos de crise política e econômica e nem na ditadura militar teve-se a disfarçatez que tem o governo Temer-Jucá de impor à sociedade brasileira tamanho retrocesso social em afronta ao Estado democrático de direito. Não podemos concordar com uma reforma que cobra dos trabalhadores o custo da crise política e econômica e os torna alvo de medidas restritivas do governo que representarem o lado mais fraco e vulnerável, que é o trabalhador. A reforma trabalhista não pode passar. Ela é desumana, ela é cruel, ela retira direitos da classe trabalhadora brasileira.